Mais de 80% das pessoas reganham o peso perdido após o tratamento do emagrecimento. O efeito sanfona é, sem dúvida, um dos maiores medos das pessoas que querem emagrecer. E o mais surpreendente é que ninguém está falando do que realmente é essencial nesse assunto. Mas a boa notícia é que, se você entender e colocar em prática o conteúdo desse vídeo, você nunca mais vai voltar a ganhar peso novamente. Então, se você deseja um resultado duradouro no emagrecimento, eu te garanto que você não vai se arrepender de assistir esse vídeo. Fala galera, eu sou o Dr. Eduardo Fidelis e olha, nesse vídeo tem muito conteúdo que vai te ajudar com uma das coisas que com certeza mais incomoda no tratamento do emagrecimento. Você vai aprender tudo sobre o efeito sanfona. Eu vou te explicar o que é o efeito sanfona, por que ele acontece e, claro, eu não poderia deixar de falar sobre como evitar o efeito sanfona com algumas dicas para você colocar em prática imediatamente após assistir esse vídeo. Então, antes de continuar, deixa aqui embaixo o seu like para me dar aquela força e continuar trazendo cada vez mais conteúdo para ajudar ainda mais pessoas a conseguir emagrecer. Efeito rebote, efeito ioiô, existem vários nomes que se referem à grande oscilação de peso que acontece na maioria das pessoas. Mas sem dúvida, o nome mais popular é o efeito sanfona. Esse nome foi dado, evidentemente, como uma referência ao movimento da sanfona quando tocada. O movimento de reduzir e aumentar o comprimento do instrumento remete ao fenômeno que também pode acontecer com o peso corporal. Assim como o movimento da sanfona, o peso diminui e aumenta sucessivamente. E por isso, essa grande oscilação de peso recebe o nome de efeito sanfona. Mas reganhar todo o peso perdido não é nenhuma exclusividade sua. Muito pelo contrário. O tratamento da obesidade ou o emagrecimento é um completo fracasso. Na média, de 30% a 35% do peso perdido é recuperado já nos 12 primeiros meses seguintes ao tratamento. E quase a totalidade do peso perdido é recuperado em dentro de 5 anos em aproximadamente 80% das pessoas. E o número entre 1 e 2/3 das pessoas que emagrecem ganham mais peso do que perderam. E o mais assustador é que dentro dessas estatísticas estão inclusos os tratamentos com medicamentos, os procedimentos cirúrgicos, psicoterapia, enfim, todos os tipos de tratamento. E é justamente por isso que eu decidi falar sobre o efeito sanfona. Porque entendendo como ele acontece, você compreende muita coisa do tratamento do emagrecimento. Afinal, o sucesso no emagrecimento não pode ser apenas a redução de peso, mas também a manutenção do que foi perdido. Você já reparou que cada vez que você emagrece e reganha o peso perdido, parece que fica mais difícil emagrecer novamente? Isso acontece mais ou menos assim. Imagina um homem sedentário com 1,65 de altura e com 100 quilos. Ele gasta aproximadamente 2.400 quilocalorias por dia. Do dia para a noite, ele decide então restringir sua dieta por conta própria. E com uma dieta de 1.200 calorias por dia, ele consegue perder 25 quilos em apenas 4 meses. Mas por algum descuido ele acaba retornando ao seu peso inicial. Depois de algum tempo, ele reinicia o mesmo tratamento anterior. Afinal, se ele conseguiu perder peso daquele jeito anteriormente, ele deve conseguir novamente, né? E sim, ele consegue perder peso novamente. Só que dessa vez, ele atinge os 75 quilos um mês mais tarde que no tratamento anterior, levando ao todo 5 meses para perder os mesmos 25 quilos. Só que mais uma vez, ele acaba retornando aos 100 quilos. E para finalizar o nosso exemplo, a terceira tentativa de emagrecer dessa pessoa foi ainda mais difícil. Optando pelo mesmo tratamento feito na primeira vez, ele levou 6 semanas a mais para perder a mesma quantidade de peso. Sim, essa dificuldade aumenta cada vez mais. E a causa disso, diferentemente do que você deve estar pensando, não é a idade. Até porque se fosse a idade, isso aconteceria com todas as pessoas. A causa disso é outra. É algo mutável, ou seja, a gente pode alterar essa causa de modo a evitar a ocorrência desse efeito sanfona. E então, entendendo a sua causa, você aprende como tratar e, portanto, como evitar que o efeito sanfona aconteça e nunca mais reganhar o peso anteriormente perdido.
Então agora sim, vamos falar sobre a causa do efeito sanfona. Você sabia que no tratamento da perda de peso, é possível que também haja não só perda de gordura, mas também a perda de massa muscular? Pois é, dependendo de alguns fatores que eu vou abordar adiante, a perda de massa muscular pode corresponder até 40% do peso total perdido. Então, voltando àquela pessoa do nosso exemplo, que teve 3 tentativas seguidas de perda de peso, se ela perdeu 25 quilos em cada uma das suas tentativas, mas que 40% desse peso perdido foi de massa muscular, em cada tratamento ela perdeu 10 kg de massa muscular, totalizando 30 kg de massa muscular ao longo dos 3 tratamentos. E por que isso é importante? Cada quilo de massa muscular demanda aproximadamente 13 quilocalorias por dia em repouso. Ou seja, sem executar nenhum movimento, cada quilo de músculo gasta em média 13 quilocalorias a cada 24 horas. Então, naquele indivíduo do nosso exemplo, que perdeu 10 kg de massa muscular a cada tentativa de emagrecimento, houve uma redução de 130 quilocalorias por dia no seu gasto energético. Inicialmente, o seu gasto energético era de 2.400 quilocalorias por dia. Depois de perder 10 kg de massa muscular, passou para 2.270 e finalmente terminou com 2.140. E é claro que gastando menos energia, vai ficar muito mais difícil de conseguir emagrecer e mais difícil ainda de conseguir manter o peso perdido. Então perceba que a principal causa do efeito sanfona é justamente a perda de massa muscular que pode ocorrer durante o emagrecimento. Então a pergunta fundamental que a gente deve responder para entender como evitar o efeito sanfona é como evitar a perda de massa muscular durante o emagrecimento. Eu vou deixar um vídeo aqui que é a primeira parte de um curso completo que eu falo sobre hipertrofia muscular. Eu recomendo fortemente que você também assista esse vídeo posteriormente para entender os detalhes sobre o ganho de massa muscular, tá? Os 3 principais fatores para o ganho de massa muscular são o sono, a dieta e os exercícios resistidos, aqueles que são realizados com peso. Então é claro que para o sucesso no emagrecimento, deve-se dar muita atenção a esses 3 fatores. Um estudo publicado no início de 2022 mostrou que as pessoas que aumentaram seu sono em pouco mais de 1 hora diminuíram em até 400 quilocalorias por dia a sua ingestão calórica. Isso acontece porque um sono de boa qualidade regula o apetite, fazendo com que você consiga controlar sua fome com muito mais facilidade. Além disso, é no sono que acontece toda a recuperação e restauração do que se passou no dia anterior. Então, pensando no emagrecimento e na manutenção do peso perdido, é essencial que você busque melhorar o seu sono. Em relação à dieta, nós temos que nos atentar em basicamente 3 coisas. Primeiramente, não se deve fazer déficits calóricos muito rigorosos. Quanto maior o déficit calórico, maior o risco de perder massa muscular no processo de perda de peso. Então, de modo geral, fazendo um déficit calórico entre 500 e 700 quilocalorias por dia pode ser muito mais conveniente. E nesse outro vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, eu falo sobre como calcular o seu gasto energético e também o déficit calórico, tá? Então, depois de assistir esse vídeo aqui, corre lá e assiste esse vídeo também, que eu realmente recomendo para vocês entender melhor como isso funciona. Além da quantidade de calorias na dieta, também é importante fazer o cálculo da quantidade de proteínas na dieta. O tecido muscular é constituído principalmente de proteínas e água. Se você oferta uma quantidade insuficiente de proteínas, ou ainda se a qualidade das proteínas que você ingere for baixa, o risco de perder massa muscular durante o emagrecimento é significativamente elevado. De modo geral, para uma pessoa com obesidade, a quantidade de proteínas diárias gira em torno de 1,4 a 1,8 grama de proteína para cada quilo de peso corporal por dia. Então, uma pessoa com 100 quilos deveria consumir de 140 a 180 gramas de proteína diariamente. E ainda falando sobre a dieta, é muito importante se atentar também aos micronutrientes. Tudo o que acontece no nosso organismo depende das vitaminas e dos minerais. Então, se você tiver uma deficiência de apenas um deles, fica mais difícil de emagrecer e aumenta também consideravelmente o risco de perder massa muscular. E de onde você pode obter esses micronutrientes? Frutas e legumes. Tá vendo só como tudo começa a se encaixar? É bem provável que você já ouviu falar que frutas e legumes são importantes para o emagrecimento. E agora você aprendeu mais um motivo para aumentar a ingestão desses alimentos. Mas é claro que algumas situações bem específicas
também pode ser necessário fazer a suplementação de vitaminas e minerais. E esse é o ponto mais importante. Você quer minimizar o risco de reganhar o peso perdido? É só você fazer isso. Praticar exercícios resistidos, que são aqueles exercícios que têm peso, como por exemplo a musculação. Para que o nosso músculo se desenvolva, é necessário que ele receba um estímulo, que nesse caso é o peso. Então, mais importante que comprar suplementos, mais importante que se entupir de medicamentos, é você praticar a musculação. Grandes associações como a American College of Sports Medicine e o American Heart Association recomendam a prática de pelo menos 2 ou 3 sessões de musculação semanalmente. Então o sono, a dieta e a prática regular de exercícios resistidos é essencial para a manutenção da massa muscular durante o emagrecimento. Mas em algumas situações muito específicas, o uso de esteroides também pode ser bem-vindo. Pessoas com deficiência na produção de testosterona, pessoas com obesidade sarcopênica, que são aqueles indivíduos com obesidade e baixa quantidade de massa muscular, e pessoas que precisam fazer um déficit calórico rigoroso, podem sim se beneficiar do uso dos esteroides durante o emagrecimento. Mas é claro que isso deve ser feito com a avaliação de um bom profissional. Bom galera, agora eu quero saber de você. Você já sofreu com efeito sanfona? Esse vídeo aqui te ajudou a entender melhor sobre esse assunto? Deixa aqui nos comentários. E é claro que se você quiser ajudar mais pessoas a evitar o efeito sanfona, você pode. Basta dar um like aqui embaixo, que assim o YouTube automaticamente distribui o vídeo para mais pessoas. E também já aproveita para compartilhar aí esse vídeo com seus amigos e familiares. Fazendo isso, você vai estar ajudando muito mais pessoas a terem sucesso também no emagrecimento. Bom galera, então é isso. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!